Olá, tudo bem? Resolvi abrir um vídeo aqui pra gente papear. Enquanto eu tô tomando um café, eu tava refletindo umas coisas aqui e me veio esse tema na cabeça. Quando uma mãe se cura, um filho se cura também. Você pode se perguntar muitas das vezes assim, né, que meu filho tá muito nervoso, ou meu filho tá muito birrento, ou ele tá muito inseguro, ou tá muito bagunceiro, não para quieto. E você pode se perguntar por que que isso está acontecendo? Por que que as coisas parecem estar tudo desajustadas? Por que que você se sente uma mãe ruim, fracassada? Por que que você se sente tão sobrecarregada, tão cansada? Bem-vinda aqui no canal, eu me chamo Natália e hoje nós vamos papear um pouquinho. Eu sou mãe de 3 crianças e na faixa de idade de 6 anos, 4 e 3. São todos pequenos e todos eles me fizeram me transformar um pouco. Então, hoje, eu estava refletindo aqui e assim, Deus tem tocado muito no meu coração a respeito sobre como nós mulheres estamos chegando na maternidade. Porque eu fiquei refletindo como que eu cheguei na maternidade. Não só o físico, mas principalmente o meu interior. A minha mentalidade. Antigamente, por que as pessoas tinham muitos filhos, eram abertos à vida, e parecia que era natural. E eu fiquei perguntando, as mães naquela época, elas pareciam que elas tinham muito mais conexão com a sua essência, ou com a palavra de Deus, ou com o seu autoconhecimento, e nós nos perdemos nesse meio, no mundo contemporâneo, da essência da mulher. Então a mulher, quando ela vai chegar na maternidade, se ela não tem uma base familiar bem estruturada, que acredito que a maioria das famílias passaram por grandes desafios, assim como a minha, a mulher, quando chega hoje para ter filhos, ela já chega com uma mentalidade de primeiro construir uma carreira, construir quem ela quer ser, né? E a constituição da família, os filhos, passou a ter um olhar diferente. Eu posso estar enganado? Posso. Mas, dentre tantos estudos, tantas realidades que eu venho acompanhando, né? Depois que me tornei mãe, eu abri mão de estar trabalhando para poder cuidar das crianças. Mas ao passo que eu fiz isso, eu não me dei conta do grande desafio que isso seria. Porque eu passei a minha adolescência toda estudando, me preparando para uma carreira, e quando eu me deparo com aquela realidade, eu falo, e agora? Vejo que a maternidade foi uma grande oportunidade de eu me curar. Porque curar, Thales? Você está falando de carreira? Você está falando de... Não, aqui eu estou falando de autoconhecimento, de pessoa, de alma, de interior. Cada vez mais nós somos educados a olhar para fora, olhar para a carreira, para as coisas materiais. Isso não é errado. Mas quem nós somos de verdade, nós não sabemos. E aí a gente entra numa maternidade cheia de feridas emocionais, psicológicas, espirituais e às vezes até física mesmo, porque o que está dentro inflamado vem para fora. Foi o que aconteceu comigo depois que eu tive meu primeiro filho. Eu tive muitas feridas no corpo, né, de pele, no couro cabeludo,
entre o seio, eu dava de mamar e sentia aquilo fisgando em mim, furúnculos e feridas pelo corpo todo. Eu tenho ainda algumas marcas de furúnculo, de coisas assim, né? Porque o que está dentro da gente vem para fora. Isso reflete também na criança. Reflete no comportamento da criança. Por que eu estou falando isso? Porque naquele período em que eu estava extremamente tensa e perdida com tudo que estava acontecendo, mesmo tendo uma pessoa super parceira, meu companheiro de vida, meu esposo, eu me via muito, muito perdida. Muito mesmo. Então, assim, a partir do momento em que eu comecei a olhar para dentro de mim, a olhar para as minhas feridas, para aquilo que estava de pior em mim, né? Não tinha vida de oração, não tinha vida contemplativa, não, eu achava que eu tinha que ser arrogante mesmo, falar do jeito que tinha, sabe, como se isso fosse empoderamento, eu falar do jeito que eu quiser e expressar a minha opinião de qualquer jeito. Eu via características muito pesadas no meu filho, assim, no sentido de tudo dele foi muito intenso, sabe? A troca do dentinho, né? Quando começou a nascer o dentinho, ele mordia muito, então tudo dele era muito intenso. E aí você pode nunca ter pensado sobre isso, né? Mas as feridas que nós trazemos dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa história, isso perpassa pela vida do nosso filho, perpassa na gestação, tudo que a gente sente, ele sente. E eu aposto que você vai se curando, você vai sabendo como lidar com ele, você vai sabendo como lidar com cada situação, olhando para ele, você vai começar a ver reflexo seu nele. Então, assim, é uma experiência que eu convido a todas as mulheres a passarem. Não a maternidade de qualquer jeito, mas utilizando ela como meio de cura, oportunidade para você ser uma pessoa melhor. Porque foi dessa forma que eu me encontrei. Então, assim, eu me encontrei com aquela realidade de maternidade, de mãe, e me vi uma mulher péssima. Péssima. Uma mulher inconstante, uma mulher que não sabe falar com as pessoas, arrogante, não tinha temperança, não tinha paciência para nada, preguiçosa, murmurenta, murmurava por tudo, não agradecia por nada, achava que tudo tinha que ser do meu jeito. Então eu me deparei com a minha mazela, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas iniquidades, sabe? E isso é assustador. É assustador. Por isso que muitas pessoas, inclusive, foram educadas, nós fomos educadas com o sistema ao quê? A entretenimento. Estava lembrando, né, da minha infância, inclusive. Como que era a nossa infância? Era brincar, lazer, né? A gente gostava muito de passear, não que isso seja ruim, é bom. O entretenimento sempre foi algo ensinado para nós. A sociedade quer isso, que nós nos entretemos para que a gente não amadureça, que a gente não raciocine, não tome as decisões que precisa tomar, coerente com a sua vida, e tome vamos dizer, a responsabilidade dos atos que se tem. Então, como que era na adolescência? Era ver programas quando chegava da escola, no final de semana passear com as amigas, né, sair, festa, balada, e tinha aqueles programas também de entretenimento, né, do domingo todo, sábado, domingo, entretenimento. Aí tinha alguma coisinha de esporte, mas assim, a gente via o esporte, não fazia o esporte, então a gente se entretia com o esporte. Então eu analisei como foi essa construção da minha adolescência, da minha juventude, para que quando eu chegasse até a minha
minha casa, ter os meus filhos, os valores que eu passaria para os meus filhos, o que eu seria para os meus filhos, eu me deparei com o quê? Com isso tudo. Uma pessoa que buscava entretenimento o tempo todo, desviar das atenções, se distrair com facilidade, porque agora já não é mais só os programas de domingo. Nós temos um celular, nós temos as redes sociais, que estão aqui na palma da nossa mão, e a gente tem entretenimento 24 horas. E aí vem a murmuração, comparação, não tem tempo de estudo, não tem tempo de dedicar a sua vida para o autoconhecimento. E aí a mãe cada vez mais carregada das suas feridas emocionais, daquilo que não foi sanado lá atrás, que não foi, como é a palavra? Que não foi ressignificado, que não tomou como lição nos seus erros lá atrás, começa a refletir isso nas suas atitudes atuais. Então, conversando aqui de amiga para amiga, ok? Vamos lá. Cada atitude nossa, com os nossos filhos, no nosso dia a dia, ela vai gerar consequência. Cada atitude nossa vai gerar uma consequência, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, eu cheguei a essa conclusão de que quando uma mãe se cura, o filho se cura também. Não adianta a gente querer que o nosso filho tenha um bom comportamento, que ele seja obediente, ele tendo um cérebro totalmente, uma alma, um intelecto totalmente cru, limpo, como uma folha em branco. Se nós não colocarmos os valores que nós queremos naquela criança. Se eu quero que ele seja obediente, será que eu estou sendo obediente? Com o quê? Com os meus objetivos, com as minhas metas, com o meu propósito de rotina, com a minha alimentação, uma coisa simples, que parece ser simples, mas não é, né? Que hoje, analisando tudo, gente, sempre comi bobagem, sempre me deparei agradando sempre o meu paladar, né? Então, gente, por que esse vídeo agora também, né, Natália? Por quê? Eu tô vivendo um momento da minha vida em que eu não quero mais ser essa Natália antiga, sabe? Que também tem os seus lados positivos, que tem suas coisas boas, mas que durante uma vida toda, né, eu me deparei com essa mulher que não tinha constância com nada. E isso, gente, é algo que vai mexer, sabe? Vai mexer muito na gente, vai gerar desconforto mesmo. A gente vai ficar, às vezes, chorando semanas. A gente vai ficar se sentindo perdida. Mas é nesse processo, é nesse momento em que a gente tem que avançar para águas mais profundas. E aqui no canal eu vou falar muito sobre Deus, porque é o que eu acredito. Mas se você acredita no universo, em energia, alguma coisa, né, o que você acreditar. Mas aqui eu sou católica, apostólica romana, sou consagrada a Nossa Senhora, sou filha dela. E ela virou para mim e falou lá atrás que tudo na minha vida seria consagrado a ela, é o Sagrado Coração de Jesus. Então, quando eu tentei me desvirtuar aí, eu tive crise de ansiedade, crise de pânico, crise de identidade, crise de tudo que você imaginar. Então, a gente começa a ter esse olhar para dentro quando a gente se concentra e a gente começa a olhar para essa história, para o que não tá legal, começa a mexer, sabe? Começa a causar esse incômodo. E aí a gente vai buscar meios de curar o coração, buscar meios de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos e mudar nossas atitudes. Então, quando a gente começa a fazer isso, automaticamente os nossos filhos também começam a mudar no seu comportamento. Porque a gente vai policiar as palavras que a gente vai falar para eles, a forma que a gente vai olhar para eles, o que a gente está oferecendo cotidianamente para eles. Então,
Então a gente vai ter mais paciência, a gente vai querer buscar conteúdos de autoconhecimento, a gente vai querer ouvir uma palestra, a gente vai querer estar com pessoas que não façam mais aquilo que antes levava a gente para esse lado, entende? O seu lar vai começar a mudar, a sua vida vai começar a se transformar quando você começar a dar o passo, assim como aconteceu comigo há 6 anos atrás. É há 6 anos que eu estou nesse processo. Há 6 anos. E só agora eu consigo conversar um pouco mais e expandir, porque eu não sabia muito o que estava acontecendo comigo naquela época. Eram muitas transformações, foi uma gravidez atrás da outra, e a gente fica meio perdido. Veio pandemia, né? E aí eu comecei a ver todos os conteúdos que você puder imaginar de cura interior, de maternidade católica, né? Eu comecei a buscar isso e aí tudo começou a mudar. A forma de amar o meu filho começou a mudar. Por quê? Porque eu queria ser uma mãe boa para ele, né? Então isso leva tempo, tudo leva tempo. Tem uma frase de Santa Teresa que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Essa frase, ela ecoa no meu coração até hoje. Até hoje. Por quê? Porque me custou muito olhar para mim, para dentro da minha alma, sabe? E arrancar de dentro da minha alma, de dentro do meu pensamento. Até hoje me custa muitas coisas, assim. Mas se eu falo assim para mim mesma, né? Se tá custando, é porque muito vale. É igual estar aqui agora gravando isso aqui, me custa muito, mas muito vale. Porque muitas almas serão alcançadas com esse desabafo aqui, com essa troca, com essas reflexões que eu tô fazendo, como se eu estivesse com a minha melhor amiga aqui. Meu café já até acabou. Mas é isso. Eu quero levar isso para vocês, uma forma de dizer para vocês, mães, olhem para os seus filhos como verdadeiramente presente e herança do Senhor. O que a gente faz com uma herança? A gente deixa à mercê dos outros? Deixa à mercê de tela? Meus filhos assistem desenho, a propósito, todos da Disney, os clássicos eu amo. Então eles já assistiram, possuem valores, né? Então a gente precisa ter esse comprometimento de olhar pra gente, mas isso vai custar nosso tempo, abrir mão de coisas materiais. E uma das coisas que muito eu ouvi foi: se preocupe apenas em ser e não em ter. Seja uma mãe presente, seja uma mãe orante, seja uma mãe que converse, seja uma mãe alegre, ativa, comunicativa, né, no meu caso, sanguínea. Então, assim, seja você a pessoa que vai se transformar por um propósito maior. Então, esse olhar eu tive e venho buscando ter há 6 anos. Mas, assim, tenha paciência com você. Não é de um dia para o outro. Tudo isso demanda um tempo, atenção, joelho no chão, contato com a palavra, ouvir. A gente precisa ouvir. O que a gente tem ouvido? As mulheres de hoje em dia, quais são as músicas voltadas pro feminino hoje em dia? Tudo denegrindo a imagem da mulher. Como que a gente vai reconhecer o nosso valor se a gente só ouve coisa ruim a nosso respeito? Coisas sexuais, né? Mulher que gasta demais, mulher que só serve para isso ou aquilo. Então, a gente precisa curar toda essa imagem que nós construímos até então, para que a gente possa, através da nossa cura, da nossa decisão de ser melhor em todos os aspectos, até no físico, gente. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu quero muito melhorar. Eu quero relatar aqui nesse vídeo para você, minha amiga que está aí ouvindo, ou até para mim mesma, né? Que você, Natália, pode melhorar o seu condicionamento físico para você sustentar esse interior seu. Assim como você aí, mulher que está me ouvindo, precisamos ser melhores. Quem aqui quer ser pior? Ninguém quer.
Ninguém quer, todo mundo está buscando ser melhor, mesmo que esteja buscando os caminhos errados, caminhos que não estão indo certo. Então a gente precisa parar, refletir e buscar ajuda. Buscar ajuda. Porque eu vou falar, eu tive a graça de ter o meu esposo do meu lado nesse processo, minha mãe, que é uma mulher inteiramente de oração e que busca esse autoconhecimento, essa autocura. Uma mãe que abriu mão também de trabalhar fora para cuidar de mim mesmo, com um salário extremamente bom. Mas ela falou, eu não queria ter, eu queria ser. E quais as mulheres hoje que querem ser presença, ser afeto, ser cura, ser colo de... ser o para-raio. Essa é a realidade, ser o para-raio. Para todas as tribulações. Veio tudo em cima. Mas qual é a mulher que hoje quer ser isso? É que tá, quando nós entendemos que nós somos essa ponte, nós somos esse para-raio, não precisamos ser fonte de todas as desgraças, não é isso. É nosso lar. Ser o equilíbrio, buscar esse equilíbrio, buscar sempre se curando, se curando, se curando, se curando, se curando. Vai vir a dificuldade e a gente vai pegar e a gente vai saber lidar com aquilo ali, porque a gente está embasado, a gente está fortificado no espírito, na palavra, na oração, no jejum, na penitência, no santo terço. Não é fácil, não é? Não é mesmo? Eu tô aqui, eu tô lembrando a minha história, cara, não é fácil. A cura de uma mãe é um dom que transborda. É um dom que transborda e perpassa por todos da casa. Todos. Marido, filhos, até as pessoas de fora começam a falar, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que essa pessoa tá assim? E aí os que não quiserem vão rejeitar. A gente tem que estar preparada para isso também, né? Não vão querer, vai debandar. Mas tá tudo bem também. A gente tem que também estar preparada para a rejeição, preparada para o escondimento, para o isolamento, para estar sozinha. Eu falo para você agora, se você sente que você tá nesse momento, ou que você tá perdida, incompreendida, que ainda tá doendo muito, não foge disso, porque isso aí pode ser sua fonte de cura. É onde dói, é que está a fonte da nossa cura. A gente não foge da dor, a gente resolve. Quando a gente para resolver, todas as coisas dão. E aí Deus vai curando, Deus vai transformando. Não é egoísmo. A gente tem que acabar também com esse pensamento de que cuidar da gente é um egoísmo. Não é. Egoísmo é você ficar sentada no sofá sabendo que seu filho precisa, por exemplo, fazer atividade. É você ficar rolando feed, olhando a vida das pessoas, sabendo que o almoço e a louça está para ser feita. É você, sabe, não cuidar daquilo que Deus te deu. E é óbvio que a gente não foi ensinada isso. Não é culpa sua, tá? É isso que eu queria falar aqui agora. Não é culpa sua. Só que a gente precisa parar, olhar, pensar assim, o que é que eu vou fazer com isso que fizeram de mim? Ou eu corro, ou eu fujo, ou eu paro, dou atenção. E aí, deixo Deus me lapidar. Deixa Deus transformar. O ouro, para ele passar por toda, ficar bonitinho assim, ó, vou pegar minha aliança aqui para ele ficar bonitinho assim, ó, ele tem que passar pelo fogo. E a gente vai precisar passar pelo fogo. Todos os dias um pouco, pra gente ser forjada, pra gente ficar emoldurada, pra gente ficar bonito, pra gente ter o nosso valor. E aí eu finalizo com a frase da santa que eu amo de paixão, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz, eu sou aquilo o que Deus pensa de mim. E aí eu te pergunto, você sabe o que Deus pensa de você? Você sabe? Qual é o pensamento de Deus a meu respeito? Gente, isso é muito profundo, né não? Eu acho muito profundo, porque tipo assim, durante toda a nossa vida, a gente passa, tipo assim,
Cara, mas eu sou isso, eu sou aquilo, né? E tinha aqueles cadernos de pergunta que a gente adorava colocar ali as nossas características. E outra, vangloriar das coisas que não são boas. Eu era assim, tá? Eu era assim, tipo, não, porque comigo o negócio é mais embaixo. Falou, papum, leva também, sabe? Tipo isso. E aí, eu me deparo com essa frase de Santa Teresinha que mexe lá dentro de mim e fala: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim, cara? Quem eu sou perante Deus? E aí tudo começa a mudar quando a gente se faz a pergunta certa. E aí, mãe, e aí, mulher, quando você se cura, todo o seu lar se cura. Não tem pra onde, assim, não tem outro caminho. É só a gente parando e cuidando disso que a gente vai conseguir a melhoria que a gente tanto quer. E essa talvez seja uma das formas mais belas e bonitas da gente amar. A gente reconhecer as nossas falhas, permitir que a graça de Deus venha ao nosso alcance, e aí a gente se purifica para purificar os nossos. Talvez você possa pensar: mas eu não tenho filhos, né? Pode ser que esse vídeo chegue a você que não tenha filhos, mas veja isso como graça também, porque se Deus está te permitindo assistir esse vídeo aqui, é porque Ele já quer te mexer aí, ó. Ele quer mexer dentro de você para que quando e se for da vontade dele, você já chegue mais purificada para os seus filhos. E é isso, minhas amigas. Eu acho que de tudo isso, o que eu posso dizer é que quando uma mãe se cura, um filho se cura também. Não tem como, nós somos eles são reflexo de nós. Eles são reflexo de nós. E nós precisamos urgentemente olhar para dentro da gente, olhar para a nossa realidade e ver qual é a necessidade, assumir com a responsabilidade, darmos esse passo. Eu estou aqui não falando como expert, não. Eu estou aqui falando como uma mulher que está aprendendo e que está comprometida com isso. Eu quero te convidar, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se alguma palavra dessa aqui chegou no seu coração, coloca para mim nos comentários, eu vou ficar tão feliz. Deixa o seu like e venha fazer parte comigo nessa jornada, porque é uma jornada, gente. Uma vez que a gente começa, a gente vai. Não tem como voltar mais. Porque uma vez que você se pergunta, faz essa pergunta: quem sou eu perante Deus? O que Deus pensa a meu respeito? Ou quero conhecer teus planos? Senhor, eu quero conhecer teus planos. Não tem como voltar. Então eu te convido a ficar aqui comigo, né? E também me falar: Natália, continua aí na sua jornada, compartilha com a gente. Eu venho, compartilho mais com vocês as reflexões que eu tô tendo, porque assim, a gente precisa se ajudar. Mulheres, vamos nos unir, não somos inimigas umas das outras, né? Nós precisamos cada vez mais nos unir. Então é isso, um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.